Então vamos iniciar aqui a nossa aula de hoje, aqui na nossa turma, né, iniciante. E o conteúdo que nós veremos hoje está relacionado ao conteúdo da nossa primeira aula aqui do curso. Você deve se recordar que no nosso primeiro encontro nós estudamos acerca do verbo to be. Lembra? Que é o verbo ser e estar, né? Como assim ser e estar? Bem, em português nós temos um verbo que é o verbo ser, para falar que eu sou, você é, ele é. E nós temos o verbo estar, para falar que nós estamos em algum lugar ou estamos de determinada forma. Eu estou bem, eu estou no Brasil. Você está bem, ela está na Alemanha, e assim por diante. O que acontece é o seguinte: em inglês, nós não temos um verbo que só tem o sentido de ser e um outro verbo que tem só o sentido de estar. Isso não acontece na língua inglesa. O que nós temos é o verbo to be, que as suas conjugações devidas para cada um dos seus sujeitos vão lhe dar no contexto o sentido de ser ou estar. Então, quando eu digo I am pode ser tanto eu sou quanto eu estou. Você vai diferenciar no contexto se tem sentido você traduzir como ser ou estar. Como quando eu digo, por exemplo, I am Pedro. I am Pedro. Será que tem sentido eu traduzir isso como eu estou Pedro? Não. Por quê? Quer dizer que eu estou Pedro, amanhã vou estar outra coisa, depois de amanhã vou ser outra? Não. Eu sou o Pedro, pronto, acabou. I am Pedro. Eu sou o Pedro. Tá? Então não poderia traduzir como eu estou Pedro. Agora quando eu digo para você, I am in Brazil. I am in Brazil. Será que você traduz isso como eu sou no Brasil ou eu estou no Brasil? Tem sentido traduzir I am in Brazil como eu sou no Brasil? Não, não tem sentido. Eu sou no Brasil, você é no Brasil, tem nada a ver. Então I am in Brazil é eu estou no Brasil e não eu sou no Brasil. Tá? Então nós vimos naquela aula que o verbo ser ou estar para cada um dos sujeitos. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Certo? Só que quando eu digo I am, é eu sou ou eu estou no presente. Quando eu digo you are, significa você é ou você está. Quando eu digo he is, ele é ou ele está. She is, ela é ou ela está. It is, que é no presente, que utilizamos para fenômenos da natureza e para pessoas. Quando eu digo they are, lembra que they é tanto eles quanto elas. Se eu atribuo they para apenas um grupo de homens, então eu traduzo como eles. Se eu atribuo they para um grupo apenas de mulheres, então traduzo para elas. Se eu atribuo they para um grupo de homens e mulheres, então traduzo como eles, certo? They are, para facilitar a explicação, só vou falar eles, mas they pode ser elas também. They are, eles são ou eles estão. E we are, nós somos, nós estamos. Mas percebe que estou falando no presente. Que eu estou ou eu sou, você é ou você está, ele é ou ele está, nós somos ou nós estamos. Né? Agora, como será que nós podemos falar no passado? Esse é justamente o conteúdo da aula de hoje. A gente vai aprender como que nós podemos, em vez de dizer que eu sou ou eu estou, para dizer que eu fui ou eu estava. Tudo bem? Começamos aqui com o I, que é eu, certo? Eu, em inglês, é I. I. E se eu quero dizer que eu sou ou eu estou, eu digo I am. I am Pedro, eu sou Pedro. I am in Brazil, eu estou no Brasil. Agora, se eu quero dizer que eu fui tal pessoa ou eu estava em determinado lugar, eu vou colocar o verbo to be no passado. E o passado de I, o passado de I am é I was. Perdão. O passado de I am é I was. Então, se eu quero dizer que eu estou ensinando, eu digo I am teaching, eu estou ensinando. Agora, se eu quero dizer que eu estava ensinando ou eu estive ensinando, I was teaching. I was teaching. Podemos traduzir tanto como eu estava ou eu estive. Da mesma forma, podemos traduzir da mesma forma. Se eu quero dizer que eu estou viajando, eu digo I am traveling. I am
traveling. Agora, se eu quero dizer que eu estava viajando ou eu estive viajando, I was traveling. I was traveling, tá? Se eu quero te dizer que eu estou comendo, I am eating. I am eating. Eu estou comendo. Se eu quero dizer que eu estava comendo ou eu estive comendo, I was eating. I was eating. Tá? Se eu quero dizer, por exemplo, que eu estou em casa, I am at home. I am at home. Nas próximas aulas nós vamos ver essa questão do in, do on, do at, fique tranquilo. I am at home, eu estou em casa. Agora eu estive em casa ou eu estava em casa, I was at home. I was at home. I was at home. Se eu quero dizer que eu sou o Pedro, estou falando que eu sou o Pedro. Eu digo I am Pedro. I am Pedro. Agora, se eu quero dizer que eu fui Pedro, ou eu era Pedro, podemos traduzir eu fui, eu era, eu estava, eu estive, é a mesma coisa. Tá? Então, eu era Pedro, ou eu fui Pedro, I was Pedro. Então, eu sou, I am. Eu era, eu fui, I was Pedro. Se eu quero dizer que eu estou ensinando, I am teaching. Agora, se eu quero dizer que eu estava ensinando, ou eu estive ensinando, I was teaching. I was teaching. Até porque não tem sentido traduzir I was teaching como eu era ensinando. Não, eu estava ou eu estive ensinando. I was teaching. Certo? E aqui nós temos a nossa introdução à conversação. Eu não posso chegar aqui nesse primeiro momento e falar, olha, abra o microfone, fulano, e formule a seguinte frase para mim. Não. Eu vou colocar aqui, vocês vão pensar na tradução dessa frase, e logo em seguida eu mostro a resposta. Se você vê que você erra, você já vê o seu erro no slide comigo com a minha explicação. Então facilita a visualização do seu erro, consequentemente você vai aprender de uma forma mais efetiva. Então esse é o primeiro passo da conversação, que é justamente você ter a capacidade de formular frases na sua cabeça para aí sim falar. Porque a conversação, ela vai destravar o seu speaking, mas ela não vai destravar seu cérebro. Ou seja, ela não vai fazer com que você pense em inglês e traduza as frases. Primeiro você tem que treinar o seu cérebro a conseguir formar frases, nem que sejam frases simples no primeiro momento, para aí sim você falar, certo? Então, eu vou falar, eu quero que você pense na tradução dessa frase e logo em seguida eu dou a resposta. Só quero dizer que eu estou no Brasil. Eu digo, eu estou no Brasil como I am in Brazil. I am in Brazil. Agora, como será que eu poderia dizer que eu estava no Brasil? Pensa um pouquinho, eu estava no Brasil, e eu já dou a resposta. Se eu quero dizer que eu estava no Brasil, ou eu estive no Brasil, eu vou dizer em inglês, I was in Brazil. I was in Brazil. Esse in e in significa no, na ou em, tá? Então, por exemplo, em determinado lugar, ou, por exemplo, nos Brasil, ou em São Paulo, ou na Argentina. Em, no e na é in em inglês. In é no, na e em, tá? Por exemplo, em Brasil, no Brasil. Em São Paulo, em São Paulo. Em Argentina, na Argentina. Então, in é no, na ou em. Agora, como será que eu posso dizer que eu estava bem? Se eu quero dizer que eu estou bem, eu digo I am fine, ou I am okay, ou I am good. E para dizer que eu estava bem? Se você quer dizer que eu estava bem, você diz I was fine, ou I was good, ou I was okay, tá? Tanto I am fine, I am good, eu estou bem,
são formas formais, assim como I was fine e I was good, eu estava bem ou eu estive bem. Agora, esse ok é uma forma mais informal, tá? Então, para você dizer, eu estava bem ou estive bem, você diz I was okay, só que é uma maneira informal. Se você quer ser mais formal, você utiliza I was fine ou I was good. I was fine, I was fine, I was fine e I was good. I was good. I was good, tá? E para eu dizer que eu estava na Argentina, se eu quero dizer que eu estou na Argentina, I am in Argentina. I am in Argentina. E para falar que eu estive na Argentina ou eu estava na Argentina? Eu estou na Argentina. I am in Argentina. Eu estava ou eu estive. I was in Argentina. I was in Argentina. I was in Argentina. Certo? Se eu quero dizer para você que eu estou na Inglaterra, eu digo I am in England. I am in England. E para dizer que eu estive na Inglaterra ou eu estava na Inglaterra? I was in England. I was in England. I was in England. I was in England, tá? Se eu quero dizer que eu sou Pedro, I am Pedro. I am Pedro, tá? Se eu quero dizer que eu fui Pedro ou eu era, tá? Não é que eu fui e eu era, só tem traduções diferentes. Não, você pode traduzir tanto como eu fui ou eu era. A tradução de eu fui é a mesma de eu era, em inglês. Se eu digo eu sou Pedro, I am Pedro. E para dizer que eu fui Pedro ou eu era Pedro? I was Pedro. I was Pedro. I was Pedro, tá? Na continuidade, nós temos o você, né? Lembrando que para você falar você ou vocês é you em inglês, né? Quando eu digo, por exemplo, você é ou você está, you are. E a gente viu também na primeira aula que esse you pode ser tanto você quanto vocês, dependendo do contexto. Quando eu só estou dirigindo o meu discurso a você, uma pessoa só você, e eu digo you are ok, você está bem. Por que eu traduzi esse you are ok como você está bem? Porque eu só estou falando para você, uma pessoa. Agora, se eu viro para todo mundo numa sala de aula e falo para todos ao mesmo tempo, olhando no olho de cada um, you are ok. Agora que eu estou olhando para todo mundo, eu estou dirigindo, eu estou proferindo o meu discurso a mais de uma pessoa, naturalmente esse you vai para o plural. Então, nesse caso, you are ok, vocês estão bem, porque um professor fala para todos os seus alunos ao mesmo tempo, certo? Então, para facilitar aqui a explicação, eu vou falar você é ou você está, mas entenda que também, dependendo do contexto, you are pode ser vocês são ou vocês estão. Justamente, se eu falo you are para uma pessoa, é você é ou você está. Agora, se eu falo you are em um grupo, olhando para várias pessoas, esse you are será naturalmente vocês são ou vocês estão. Mas aqui, para facilitar a explicação, só vou traduzir o you are para você é ou você está, tá? Então, se eu quero dizer que você é fulano ou você está em tal lugar, você está de tal forma, eu digo you are. Então, você é Maria, you are Maria. Você está na Argentina, you are in Argentina. Agora, se eu quero dizer, por exemplo, que você foi tal pessoa ou você era tal pessoa, ou para falar que você estava em tal lugar, ou você esteve em tal lugar, ou estava de determinada forma, eu não vou dizer you are, eu vou dizer o you were.
You were. Preste atenção na pronúncia. Were. 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 Então, eu só quero dizer que você está lendo. You are reading. Agora, você estava lendo ou você esteve lendo. You were reading. Ah, mas por que, se o verbo to be é ser ou estar, por que você está falando you were reading como você estava lendo? Tem sentido eu traduzir you were reading como você era lendo? Ou você foi lendo? Não. Você estava ou você esteve lendo. Então, o verbo to be é ser ou estar, e você justamente vai entender o significado dele no contexto. Você não consegue entender you were reading como você era lendo. Você era lendo, como assim? Não tem sentido. Apenas você estava ou você esteve lendo. Tá? You were a man. You were a man. Ou seja, você era um homem. Se eu quero dizer que você é um homem, you are a man. Agora, você era um homem ou você estava um homem, you were a man. You were a man. Se eu quero dizer que você está no Brasil, you are in Brazil. Agora, se eu quero dizer que você esteve no Brasil ou você estava no Brasil, you were in Brazil. You were in Brazil. Se eu quero dizer que você está estudando, eu digo you are studying. You are studying. Se eu quero dizer que você está estudando, you are studying. You are studying. Agora, se eu quero dizer que você estava estudando ou você esteve estudando, you were studying. You were studying. Se eu quero dizer que você é Marta, eu digo you are Marta. You are Marta. You are Marta. Você é Marta. Agora, se eu quero dizer que você foi Marta ou você era Marta, you were Marta. You were Marta. You were Marta. You were Marta. Tá? You were Marta. Se eu quero dizer que você está correndo, you are running. You are running. You are running. Você está correndo. Agora, se eu quero dizer que você estava correndo ou você esteve correndo, you were running. You were running. You were running. Desafinado agora. You were running. Tá? Se eu quero dizer que você está no Brasil, portanto, you are in Brazil. Agora, para dizer que você estava ou você esteve no Brasil, pensa um pouquinho. Já dou a resposta. Para dizer que você estava ou você esteve no Brasil, you were in Brazil. You were in Brazil. E para dizer que você estava bem? Você está bem, you are fine, ou you are okay, ou you are good. E para dizer que você estava bem ou você esteve bem? You were fine, ou you were good, ou you were okay. Lembrando que tanto you were fine ou you were okay é você estava ou esteve bem. A diferença é que fine e good são formais, são formas formais, né? E o you were okay é uma forma informal, tá? Para você dizer que alguém estava bem, mas soando de uma maneira mais informal. You were okay, você estava bem, só que de uma maneira informal, tá? E para dizer que você estava na Argentina? Se eu quero dizer que você está na Argentina, you are in Argentina. E para dizer que você estava na Argentina ou você esteve na Argentina? You were in Argentina. You were in Argentina. You were in Argentina. Se eu quero dizer que você é Marta, eu digo you are Marta.
certo? Você é Marta, you are Marta. Agora, se eu quero dizer que você foi Marta ou você era Marta, you were Marta. You were Marta. You were Marta. Tá? Se eu quero dizer que você é brasileiro, you are Brazilian. Tanto brasileiro quanto brasileira é Brazilian. Brazilian. Então você é brasileiro, you are Brazilian. You are Brazilian. E para dizer que você era brasileiro ou você foi, por exemplo, brasileiro. You were Brazilian. You were Brazilian. You were Brazilian. Tá? Bom, agora se você quer falar ele em inglês é he, certo? H-E, he. Só quero dizer que ele é ou ele está, he is. Ele é João, he is João. Ele é Diego, he is Diego. Ele está no Brasil, he is in Brazil. Ele está na Inglaterra, he is in England. Agora, se eu quero dizer que ele era fulano, ou ele estava, ou esteve, eu digo he was. Tudo bem? He was. He was. He was. He was. He was. Se eu quero dizer que ele é bonito, he is handsome. He is handsome. Agora, dizer que ele era bonito ou ele estava bonito, he was handsome. Nesse caso, podemos traduzir tanto como ser quanto estar. Na maioria dos casos, a gente consegue identificar bem que é ou ser ou eu estar. Né? Quando eu digo I am Pedro, você entende que eu sou Pedro e não eu estou. Quando eu digo que I am in Brazil, você entende que eu estou no Brasil e não eu sou no Brasil. Agora, existem alguns casos que nós podemos traduzir tanto como ser ou estar, certo? Você pode traduzir como ele é bonito ou ele estava bonito, ou ele era bonito. Tá? Então, nesse caso, é um caso à parte que podemos traduzir tanto como ser ou estar. Ele é bonito, he is handsome, ou ele está bonito, he is handsome. Daí você fala, poxa, mas os adjetivos não são iguais para todos os termos em inglês? Sim, sim. Só que, no caso do beautiful, também é uma exceção, beautiful é mais utilizado para mulheres e crianças e o handsome é para homens. Tá? Então ele é bonito ou ele está bonito, he is handsome. Agora ele era ou ele estava bonito, he was handsome. Se eu quero dizer que ele está comendo, he is eating. He is eating. He is eating. Ele está comendo. Agora, se eu quero dizer que ele estava comendo ou ele esteve comendo, he was eating. Se eu quero dizer que ele está no exército, he is in the army. He is in the army. Army é exército em inglês. He is in the army. Ele está no exército. Lembra que esse in é no, na ou em. Em Brasil, no Brasil. Em Argentina, na Argentina. Né? Em África, na África. Em São Paulo, em São Paulo. He was in the army. Ele estava ou ele esteve no exército. Se eu quero dizer que ele está chorando, eu digo he is crying. Ele está chorando. He is crying. Agora, se eu quero dizer que ele estava chorando ou ele esteve chorando, he was crying. He was crying. He was crying. Se eu quero dizer que ele é Rafael, eu digo he is Raphael. He is Raphael. He is Raphael. Agora, se eu quero dizer que ele era Rafael, então he was Raphael. He was Raphael. Ele era Rafael. Se eu quero dizer que ele está no Japão, he is in Japan. He is in Japan. Agora, se eu quero dizer que ele estava ou ele esteve no Japão, he was in Japan. He was in Japan. He was in Japan. Tá? Se eu quero dizer que ele está na Alemanha, he is in Germany. Ele está na Alemanha, he is in Germany. E para falar que ele estava na Alemanha ou ele esteve na Alemanha, como será que eu falo?
He was in Germany. He was in Germany. Ele estava na Alemanha. Ou ele esteve na Alemanha. Se eu quero dizer que ele está na Espanha, he is in Spain. He is in Spain. He is in Spain. Agora, para dizer que ele estava na Alemanha, ou ele estava na Espanha, ou ele esteve na Espanha. He was in Spain. He was in Spain. He was in Spain. He was in Spain. Certo? Se eu quero dizer que ele estava bem, se eu quero dizer que ele está bem, he is okay, ou he is fine, ou he is good. E para dizer que ele estava bem ou ele esteve bem? He was fine, ou he was good, ou he was okay. Podemos traduzir dessas três formas, só que quando você diz fine e good, soa mais formal. E quando você diz ok, soa menos formal, soa mais informal. Se eu quero dizer que ele é Diego, eu digo he is Diego. He is Diego. He is Diego, ele é Diego. Agora, se eu quero dizer que ele era Diego ou ele foi Diego, como será que eu digo? Ele é, he is. Ele era ou ele foi Diego. He was Diego. He was Diego. He was Diego. Tá? A gente viu também o ela, que é she. Soa como she pra gente, né? É she. She é ela em inglês. Se eu quero dizer que ela é ou ela está, she is. Então, ela é Maria, she is Maria. Ela está no Brasil, she is in Brazil. Agora, se eu quero dizer que ela era ou ela estava ou ela esteve, she was. Certo? Assim como he was, she was. Certo? Assim como I também. Até agora, I was, you were, he was, she was. Se eu quero dizer que ela é uma mulher, she is a woman. Ela é uma mulher, she is a woman. Agora, se eu quero dizer que ela era uma mulher ou ela estava uma mulher, she was a woman. Se eu quero dizer que ela está dormindo, eu digo she is sleeping. Ela está dormindo, she is sleeping. She is sleeping. Ela está dormindo, she is sleeping. Agora, se eu quero dizer que ela estava dormindo ou ela esteve dormindo, she was sleeping. She was sleeping. Se eu quero dizer que ela está na Grã-Bretanha, né, que é ali Irlanda do Norte, Irlanda, Escócia, País de Gales, Inglaterra, ela está na Grã-Bretanha, she is in Great Britain. Agora, se eu quero dizer que ela estava ou ela esteve na Grã-Bretanha, she was in Great Britain. She was in Great Britain. Se eu quero dizer que ela está votando, she is voting. She is voting. Agora, para dizer que ela estava votando ou esteve votando, she was voting. She was voting. Para dizer que ela é Cláudia, she is Cláudia. She is Cláudia. Ela é Cláudia. Agora, para dizer que ela era Cláudia ou... só que no caso só ela era Cláudia, né? Ela era Cláudia, she was Cláudia. Se eu quero dizer que ela está no Brasil, she is in Brazil. She is in Brazil. Agora, para dizer que ela estava no Brasil ou ela esteve no Brasil, she was in Brazil. She is in Brazil, ela está no Brasil. She was in Brazil, ela está. Ou she was in Brazil, ela estava no Brasil ou ela esteve no Brasil. Como será que podemos traduzir ela foi Maria? Se eu quero dizer que ela é Maria, eu digo she is Maria. She is Maria. Agora, para eu dizer que ela foi Maria ou que ela era Maria,
She was Maria. She was Maria. She was Maria. Tá? Só quero dizer que ela está em Portugal. She is in Portugal. She is in Portugal. E para dizer que ela estava em Portugal ou ela esteve em Portugal. She was in Portugal. She was in Portugal. She was in Portugal. Se eu quero dizer que ela está no Chile, eu digo she is in Chile. She is in Chile. E para falar que ela estava no Chile ou ela esteve no Chile? She was in Chile. She was in Chile. Tá? Se eu quero dizer que ela é brasileira, she is Brazilian. She is Brazilian. Ela é brasileira. E para dizer que ela era brasileira ou ela foi brasileira? She was Brazilian. She was Brazilian. Tá? Nós também vimos o pronome it, né? Nós falamos no presente it is e no passado falamos it was, né? Vamos aqui relembrar quando que nós utilizamos o pronome it. O it nós utilizamos para nos referirmos a animais. Então, quando eu digo, por exemplo, que ele é um gato, mesmo que eu sei que ele é macho, eu não vou dizer he is a cat, a não ser que o gato seja meu para indicar a familiaridade. Mas para qualquer gato, eu não vou dizer he is a cat, mesmo que eu sei que ele é macho, tá? Como ele é um animal, mesmo que eu saiba se é macho ou fêmea, eu vou dizer it. Então, ele é um gato ou ela é uma gata, it is a cat. Se eu sei que ele é um tigre ou ela é uma tigresa, eu não vou falar she is a tiger ou he is a tiger. Eu vou falar it is a tiger. It is a tiger. Tá? Porque é um animal. Não posso falar nem she nem he. He e she só para pessoas. Então, por exemplo, ele está comendo, fazendo referência ao animal, it is eating. Ou ela está comendo, it is eating. Tá? Nós também utilizamos o pronome it para falarmos sobre fenômenos da natureza. Quando eu digo que está chovendo, eu digo is raining, né? Is raining. Está chovendo, is raining. Is está, raining, chovendo. Então, is raining, está chovendo. Mas percebe que antes desse is não tem um sujeito. E toda frase em inglês precisa ter um sujeito. I, you, we, they, he ou she tem que ter. Daí você fala, poxa, mas nem toda frase tem I, you, we, they. É, mas às vezes nessas frases tem um nome próprio, que substitui justamente o pronome. Quando eu digo que Diego é um menino, Diego is a boy, eu só estou substituindo esse Diego pelo pronome he, mas o he está ali, só que está sendo substituído pela palavra Diego. Dizer que Diego é um menino é a mesma coisa do que dizer que ele é um menino. Portanto, he is a boy ou Diego is a boy. Mas quando eu falo is raining, qual o sujeito de estar chovendo? Não tem, é uma oração sem sujeito, está chovendo. Tá? Então, a gente tem que pôr um sujeito aqui. Se eu quero dizer que está chovendo, eu vou falar it is raining. Não posso falar apenas is raining, tem que ter o it antes. It is raining. Se eu quero falar que está nevando, eu não posso dizer apenas is snowing. Eu tenho que falar it is snowing, tá? E a terceira forma que nós utilizamos o pronome it é para empregarmos como um termo auxiliar. Como assim? Existem algumas frases, como por exemplo, é bom. Como eu digo é bom? Eu digo is good. É bom, is good. Mas não tem nenhum sujeito antes desse is, e tem que ter. Como não tem, coloco it. It is good. Então, você quer falar apenas, é bom. É bom ou isso é bom. Você não diz is good, você diz it is good. Se você quer dizer que isso é ruim, você não fala somente is bad. Você fala it is bad, tá? Vamos aqui. Se eu quero dizer, por exemplo,
que ele é um gato ou ela é uma gata, mesmo que eu sei que é macho ou fêmea, eu não vou dizer she is a cat nem he is a cat, porque he e she é só utilizado para pessoas. Nós utilizamos o it também, o he e she para animais, quando a gente quer indicar que aquele animal é nosso, para indicar maior familiaridade. Mas tirando esse caso, tirando essa exceção, sempre que você vai falar de um animal, você fala com o pronome it. Então, se eu quero dizer que ele é um gato ou ela é uma gata, eu digo it is a cat. It is a cat. It is a cat. Agora, se eu quero dizer que ele era um gato ou ela era uma gata, vamos supor que o animal se transformou-se em alguma outra coisa. Então eu digo it was a cat. It was a cat. It was a cat. Tudo bem? Era ou esteve um gato, enfim. Tudo bem? Se eu quero dizer que ele é um cachorro ou ela é uma cadela, eu digo it is a dog. Mas se eu quero dizer que ele era um cachorro ou ela era uma cadela, it was a dog. It was a dog. Se eu quero dizer que ele é um tigre ou ela é uma tigresa, eu digo it is a tiger. It is a tiger. Agora, se eu quero dizer que ele era um tigre ou ela era uma tigresa, it was a tiger. It was a tiger. Tá? Se eu quero dizer que ele é um cachorro, it is a dog. It is a dog. It is a dog. Agora, se você quer dizer que ele era um cachorro ou ela era uma cadela, it was a dog. It was a dog. Se eu quero dizer que está nevando, eu digo it is snowing. Está nevando. It is snowing. Está nevando. Agora, se eu quero dizer que estava ou esteve nevando, it was snowing. It was snowing. Estava nevando ou esteve nevando. It was snowing. Tá? Se eu quero dizer, por exemplo, se eu quero perguntar, por exemplo, é um cavalo? Ou seja, is it a horse? É um cavalo? Is it a horse? Agora, se eu quero perguntar se era um cavalo, was it a horse? Eu vou falar sim, era. Ou seja, yes, it was. Se eu quero dizer se eu quero perguntar se é o Garfield, eu digo is it Garfield? Agora, se eu quero perguntar se era, eu digo was it Garfield? Was it Garfield? Né? Para fazer perguntas com o verbo to be, a gente inverte o sujeito com o verbo. Isso vale no presente e no passado. I am I. You are you. He is he. Certo? Então, I am I. You are you. He is he. E o mesmo vale para o passado. I was I. You were you. He was he. She was it. It was it. Mas isso a gente vai rever mais adiante, tá? Ou seja, se eu quero perguntar se ele era Garfield, was it Garfield? Yes, it was Garfield. Ou seja, sim, ele era o Garfield. It was Garfield. Tá? Fique tranquilo que a gente vai ver logo na próxima... ainda na semana, nas próximas aulas, essa questão das perguntas. Fique tranquilo, não se preocupe com isso agora. Não fica encucado assim, como que é a pergunta? Não, eu quero que você entenda a conjugação do verbo no passado, nesse momento. Se eu quero dizer que perguntar se estava chovendo, was it raining? E se eu quero dizer que estava chovendo, eu digo it was raining. Estava chovendo. It was raining. Estava chovendo. Agora, se eu quero perguntar se estava nevando, eu digo was it snowing? Was it snowing? E para dizer que sim, estava nevando, eu digo yes, it was snowing. It was snowing. Estava nevando. Tá? It was snowing. Se eu quero dizer que está chovendo, eu digo it is raining. It is raining. It is raining. Está chovendo. It is raining. E para dizer que estava chovendo ou esteve chovendo? It is raining no passado. It was raining.
It was raining. Mas você fala, poxa, estava chovendo, eu não posso falar apenas was raining? Não, porque toda frase em inglês tem que ter pelo menos um sujeito. Qual a oração da frase is raining? Não tem. Então tem que pôr o it antes. It is raining, está chovendo, estava chovendo ou esteve chovendo. Se eu quero dizer que está nevando, it is snowing. It is snowing. E para dizer que estava nevando? Ou esteve nevando? It was snowing. It was snowing. It was snowing. Se eu quero dizer, por exemplo, que é bom, eu digo it is good. It is good. E para dizer que foi bom, ou para dizer que era bom, ou estava bom? It was good, tá? Então, por exemplo, quando o seu amigo te pergunta, como foi o churrasco? Eu digo, it was good, ou seja, estava bom, ou foi bom. Podemos traduzir das duas formas. Como alguém fala, como foi sua viagem? Foi boa, ou seja, it was good. Ou estava boa, it was good também. Tá? Se eu quero dizer que é ruim, eu digo it is bad. It is bad. Está ruim ou é ruim. E para dizer que era ruim ou estava ruim. It was bad. Ou seja, está ruim. It is bad. Ou é ruim. It is bad. Como você fala, como tá a sua situação? Tá ruim. It is bad. Agora, quando alguém perguntar como é a sua televisão, eu digo a televisão é ruim. It is bad. Agora, se alguém fala para você, foi ruim, ela diz it was bad. Como foi sua viagem? Foi ruim. It was bad. Como era seu trabalho? Era ruim. It was bad também. Nós temos o eles e o elas, né? Que é they em inglês. E o passado de they are é they were. Lembra que they pode ser tanto eles quanto elas, dependendo do contexto. Se eu atribuo they a um grupo de homens, vai ser eles, quando traduzimos para português. Se eu estou falando they para um grupo apenas de mulheres, então vou traduzir como elas. Se é um grupo de homens e mulheres ali misturados, eu falo eles também. Eles são, eles estão, they are. Eles estão no Brasil, they are in Brazil. Eles são brasileiros, they are Brazilians. Agora, para dizer que eles eram ou eles estavam, vou dizer they were, tá? Então, eles estão conversando, they are talking. They are talking. Agora, para dizer que eles estavam conversando, ou eles estiveram conversando, they were talking. They were talking. Para dizer que eles são homens, eu digo they are men. Agora, para dizer que eles eram homens, they were men. Para dizer que eles estão na Inglaterra, they are in England. Agora, para dizer que eles estavam na Inglaterra ou eles estiveram na Inglaterra, they were in England. They were in England. Tá? Se eu quero dizer que eles estão bebendo, they are drinking. E eles estavam ou estiveram bebendo, they were drinking. Presente, they are. Passado, they were. Para dizer que eles estão comendo, eu digo they are eating. They are eating. Para dizer que eles estavam bebendo ou eles estiveram... Perdão, eles estavam comendo ou eles estiveram comendo, they were eating. They were eating. Se eu quero dizer que eles estão na Colômbia, they are in Colombia. Eles estão na Colômbia, they are in Colombia. Agora, eles estiveram na Colômbia ou eles estavam na Colômbia, they were in Colombia. They were in Colombia, tá? Como que eu posso traduzir eles estavam na Argentina? Daí você fala, poxa, mas they não é eles e elas? Sim, para facilitar a explicação, coloco só eles. Mas se eu falo, por exemplo, they are in Argentina, e eu estou fazendo referência a um grupo de mulheres, então vou traduzir esse they are como elas estão na Argentina. Se eu falo they are in Brazil, fazendo referência a um grupo de homens, vou traduzir
em português como eles, certo? Tá? Mas para facilitar a explicação, coloco apenas a tradução de eles. Eles estão na Argentina, they are in Argentina. They are in Argentina, eles estão na Argentina. Agora, eles estiveram na Argentina ou eles estavam na Argentina? They were in Argentina. They were in Argentina. They were in Argentina. Só quero dizer que eles estão bem. They are fine, ou they are okay, ou they are good. E para dizer que eles estavam bem, ou eles estiveram bem. They were fine, ou they were good, ou they were okay. Tanto they were good quanto they were fine significa eles estavam bem, de uma forma formal. Agora, they were okay, eles estavam bem de uma forma informal, tá? Esse ok soa bem informal, tá? Se você quer dizer que eles são brasileiros, você diz they are Brazilians. They are Brazilians. Agora, para dizer que eles são brasileiros, they are Brazilians. E para dizer que eles eram ou eles foram brasileiros? They were Brazilians. They were Brazilians. They were Brazilians. Só quero dizer que eles são maus. They are bad. They are bad. Eles são maus. Ou eles estão mal. Eles estão maus, né? They are bad. Só quero dizer que eles estavam maus ou eles eram maus. They were bad. They were bad. They were bad. Tá? E por último, nós temos o we. We que é nós em inglês. Nós somos ou nós estamos, we are. Nós somos brasileiros, we are Brazilians. Agora nós estamos no Brasil, we are in Brazil. Só quero dizer que nós estávamos, ou nós estivemos, ou nós fomos, ou nós éramos. Eu digo we were. We were. We were, tá? Então, nós estamos sonhando, we are dreaming. We are dreaming, nós estamos sonhando. Agora, nós estávamos sonhando ou nós estivemos sonhando, we were dreaming. We were dreaming. We were dreaming. Só quero dizer que nós somos cidadãos, we are citizens. We are citizens, nós somos cidadãos. Agora, nós éramos cidadãos ou nós fomos cidadãos, we were citizens. Só quero dizer que nós estamos cozinhando, we are cooking. We are cooking. Mas se eu quero dizer que nós estávamos cozinhando ou nós estivemos cozinhando, we were cooking. We were cooking. Se eu quero dizer que nós estamos voando, digo we are flying. We are flying. Se eu quero dizer que nós estamos voando, we are flying. Nós estávamos voando ou nós estivemos voando, we were flying. We were flying. Se eu quero dizer que nós estamos tendo uma aula, we are having a class. Nós estamos tendo uma aula. Novamente, não se preocupe com esses outros termos, apenas com a conjugação correta do verbo. Nós estamos tendo uma aula, we are having a class. Nós estávamos tendo uma aula, we were having a class. We were having a class. Se eu quero dizer que nós estamos na Alemanha, we are in Germany. We are in Germany.
Mas se eu quero dizer que nós estávamos na Alemanha ou nós estivemos na Alemanha, we were in Germany. We were in Germany. We were in Germany. Tá? Se eu quero dizer que nós estamos bem, we are fine, ou we are good, ou we are okay. Só que o we are okay é mais informal. Nós estamos bem. E para dizer que nós estávamos bem? We were fine, ou we were good, ou we were okay. Só que esse we were okay soa de uma forma mais informal, tá? Para você dizer que nós somos maus ou nós estamos mal, we are bad. We are bad. Se você quer dizer que nós estávamos maus ou nós éramos maus, esse we are bad vira we were bad. We were bad. We were bad. Se eu quero dizer que nós somos estudantes, we are students. We are students. Nós somos estudantes, we are students. E para dizer que nós éramos estudantes, ou nós fomos estudantes? We were students. We were students. We were students. Tá? Só quero dizer que nós estamos no Chile. We are in Chile. We are in Chile. Nós estamos no Chile. We are in Chile. E para dizer que nós estávamos no Chile ou nós estivemos no Chile? We were in Chile. We were in Chile. We were in Chile. Tá? Então, separei esse slide final justamente para a gente rever, né? Se eu quero dizer eu sou, eu estou, digo I am. E eu era ou eu estava, I was. Eu era ou eu fui, ou eu estava ou eu estive. Se eu quero dizer que você é ou você está, you are. Você era, ou você foi, ou você estava, enfim, you were. Ele é ou ele está, he is. Ele foi ou ele estava, he was. Ela é ou ela está, she is. Ela era ou ela estava, she was. It is, it was. It is, it was, utilizamos para como termo auxiliar, né? It is good, it is bad. Utilizamos para animais e fenômenos da natureza. It is raining, it was raining. It is snowing, it was snowing. Raining é chovendo, snowing é nevando. We are, nós somos ou nós estamos. E we were, nós éramos ou nós estávamos. We were. E por fim, eles ou elas, they. Lembrando que they are, quando é atribuído a um grupo só de homens, é eles são ou eles estão. Agora, quando they are é atribuído a um grupo de mulheres apenas, they are é traduzido como elas são ou elas estão, tá? They were, eles eram ou eles estavam, ou elas eram ou elas estavam, ou estiveram, enfim. A gente pode traduzir tanto como foi, quanto era, quanto estava, quanto estiveram. Como, por exemplo, I was, tanto como eu fui, ou eu era, ou eu estava, ou eu estive. You were, você era, ou você foi, ou you were, como você estava, ou você esteve. São todas formas corretas, tá? Então, na aula de hoje, você pode ver que a gente começou a praticar a questão da conversação, né? Essas atividades são importantes para vocês, como eu disse, começarem a destravar o cérebro de vocês. Né? Uma coisa é a gente destravar a fala, mas antes a gente tem que destravar o cérebro, ou seja, a gente tem que treinar o nosso cérebro a formular frases em inglês.
Por quê? Quando a pessoa falar eu preciso treinar a conversação, na verdade, o treino de conversação é para destravar. É aquela coisa do, eu sei, mas eu não sei falar. Mas quando você não sabe e você não sabe falar, então não dá para treinar a conversação ainda. Por isso que nesse momento a gente está vendo como falar, como formular frases. Aí quando você já estiver bem formulando frase, tudo certinho, aí a gente vai pensar como vamos destravar isso. Aí sim eu falo, fulano, abre o microfone e fale. Aí sim a gente começa o treino de conversação. Nesse primeiro momento é uma introdução para você justamente se preparar para esse momento do speaking, da conversação, tá? Alguma dúvida na aula de hoje? Quer que eu volte a explicar alguma coisa, retome algum ponto? Por favor, fica à vontade com o chat ou com o microfone, tá? Por favor.